Yo, Stuffers, Rebel Moon Part 1, Child of Fire, A Criança de Fogo, novo filme do Zack Snyder em cartaz na Netflix, mas stop, antes de tudo um aviso relevante, eu não sou hater do Zack Snyder, muito pelo contrário, sou super fã do diretor, gosto da maior parte dos filmes dele, Watchmen, 300, Man of Steel, o Snyder Cut da Liga da Justiça são filmes muito bacanas, mas sorry, Zack Snyder, não ficou legal. Eu queria muito, mas muito ter gostado do filme. Unfortunately, não ficou bom. E eu já até conheci o Zack Snyder pessoalmente em uma feira cinematográfica. O cara é muito simpático, muito atencioso com os fãs, ele escuta o feedback, isso é muito bacana, não é todo diretor que faz isso. E ele tem, você percebe a paixão do diretor pela obra dele, pelos filmes dele. Mas esse Rebel Moon, infelizmente, pelo menos a parte 1, not good, not cool. O filme, para quem não sabe, ele começou como um pitch do Zack Snyder a Lucasfilm para ser um novo filme Star Wars. Pitching, para quem não sabe, é um verbo, é um jargão na linguagem no mundo cinematográfico, quando, na verdade, não só no mundo do cinema, mas para qualquer coisa. Quando um cineasta, roteirista, produtor, whatever, até um gaffer, qualquer pessoa, tem uma ideia para um filme, ela precisa propor isso para um produtor, para um estúdio, para alguém mais poderoso na escada, na cadeia alimentar de Hollywood ou de qualquer outra indústria. O Zack Snyder propôs, então, uma história adulta, ambientada no universo Star Wars. Óbvio que a Lucasfilm recusou, em especial com a Disney por trás agora, o que por um lado foi bom para o Snyder, porque possibilitou uma maior liberdade criativa a ele. Ele não precisava ficar amarrado às correntes da franquia, mas se você assistiu ao filme, ele ficou amarrado, porque a história do filme Rebel Moon é exatamente Star Wars, é um plágio total do filme, que por consequência é uma cópia descarada dos filmes do Akira Kurosawa, que o próprio George Lucas se inspirou, e o próprio Zack Snyder também reconheceu que se inspirou em especial no filme Sete Samurais, The Seventh Samurai, que acho que é o filme mais famoso do Kurosawa. A história segue a personagem Cora, interpretada pela Sofia Boutella, que vive numa lua agrícola, uma colônia pequena agrícola, tranquilamente, quando então do nada surge uma nave do Imperium. Veja, não é o Empire do Star Wars. No Rebel Moon é em latim, Imperium. Imperium vem de Roma. É o Império do Zack Snyder e exige que essa lua ceda toda a colheita deles para o Imperium. Não é Empire, Imperium. O que a Cora e os outros habitantes fazem, como diz a personagem do Rogue One, rebel, elas se rebelam. E tá aí a história. Uma colônia, numa lua, rebelde, daí o nome Rebel Moon, se rebela contra o Império, porque eles querem toda a colheita do planeta. Essa é a história, esse é o estopim da história, é o comecinho do filme, e todo o resto das 2 horas é a Cora indo, pingando de planeta em planeta, recrutando ao lado do personagem do Charles Hannan, que nada mais é do que o Han Solo no filme, recrutando combatentes para a sua causa. That's it. O filme é composto por cenas completamente aleatórias nesses planetas. Ela chega, conhece o combatente, personagem que ela quer que se junte à causa, e então, após um breve diálogo, segue-se uma cena aí de 5 a 10 minutos mostrando esse personagem lutando com algum monstro alienígena ou domando algum animal. São cenas bacanas, mas sem impacto algum na história macro do filme, no arco principal. Exemplo, eles chegam num planeta árido, onde encontram um escravo, que dizem eles é um príncipe que virou escravo. Príncipe de onde? Não sabemos. Por que ele virou escravo? Não sabemos. Ah, ele tinha uma dívida. Uma dívida do quê? Who cares? I don't know. E do nada, para ele ser solto, ele precisa domar uma espécie de hipogrifo. E aí, numa cena copiada do Harry Potter, uma cena legal, ele domando esse hipogrifo gigante, bem estilo Zack Snyder. Ao final da cena, ele é recrutado.
hipogrifo para nada serviu. Por que gastamos 10 minutos vendo ele domando o hipogrifo? Não sabemos, porque isso não tem influência alguma no resto da história. Para quem não sabe, há um instrumento, um trick em roteirização chamado arma de Chekhov, Chekhov's Gun. Num filme, num roteiro bem escrito, não só no roteiro, num livro, qualquer história bem escrita, qualquer cena, qualquer diálogo, ela é importante para você movimentar a história. E às vezes alguma coisa que aparece no filme, seja um personagem, um gesto, alguma coisa muito específica, que aparentemente não serve para nada, ela voltará à tona no final do filme para salvar a história, o personagem, whatever. Aí você fala, por isso que eles mostraram meia hora atrás, né, tal coisa, tal personagem, ou tal diálogo. No Rebel Moon, aparentemente há diversas Chekhov's Guns que não servem para absolutamente nada. Talvez na parte 2 do filme, que falaremos mais pra frente. Mas nesse filme, parte 1, de nada servem. Então é isso. O filme ele é uma sucessão de cenas com a Cora recrutando personagens os quais o filme não nos dá motivo para nos importarmos. Star Wars, Kurosawa, nós nos importamos com o Luke Skywalker, com a Leia, com o Han Solo, com o C-3PO. Nesse, não. Tanto que não lembro nem o nome deles. Só lembro da Cora. O único personagem bacana é o robô Jimmy, que até foi bem divulgado pelo marketing, mas ele mal aparece no filme. Ele aparece umas 2 ou 3 cenas no começo. Ele tem a voz do Anthony Hopkins e é disparado o único com as falas mais legais, mais sutis. Ele realmente copia muito o C-3PO. E é o único que tem um pouco de desenvolvimento de personagem no filme. O resto não tem. São diversos personagens intercambiáveis. O Zack Snyder poderia muito bem ter resumido um pouco ali. E, na boa, após uma hora e pouco, eu já olhava para o relógio toda hora. Falava, bom, ok, quando que o filme vai começar? E não começa. Eles recrutam todos os combatentes e o filme acaba. O vilão, que é a principal parte de um filme desse porte, de um sci-fi action, interpretado pelo Ed Skrein, é muito ruim. É muito ruim, em especial o figurino do filme, gente. O Ed Skrein, ele já lembra muito o modelo da Zara. Magro, atlético. E o figurino dele é uma gravatinha ali com uma camiseta e parece com um cap e um sobretudo. Dá a impressão que quando ele chegou no set, o Zack Snyder falou, opa, você chegou da Zara? Coloca esse cap, coloca esse sobretudo e vamos filmar as cenas. A tensão que ele passa para nós é zero. Nas cenas que ele aparecia, eu ficava assim, ok, whatever. E ele mesmo falou que copiou a voz da atriz Olivia Colman, que é uma baita atriz, e realmente, depois que ele comentou isso, eu percebi e falei, de fato, ele usa uma voz e uma entonação, um sotaque irônico, sarcástico, que não combina com o personagem. E isso prejudica demais o filme. Ainda que tivessem as cenas bacanas, cenas de ação legais, but nope, nope, nope. São só cenas aleatórias tiradas de um videogame. Até o filme, ele começou, o Zack Snyder vem desenvolvendo esse filme já faz aí acho que uns bons 10 anos. E ele começou como videogame, depois passou pelo pitch Star Wars, parece que até consideraram uma minissérie, o que seria um formato bacana para o filme. Talvez cada episódio focado num personagem, e aí, numa nova temporada, seria o arco 2, alguma coisa assim, but no. A única coisa que se salva no filme são os efeitos visuais. E para isso, o Zack Snyder ele é muito bom. Ele tem um olhar clínico para cenas de ação bacanas, para visuais legais. Os efeitos especiais são bastante razoáveis, até num 2023 repleto de filmes ruins no tocante visual, The Flash, Indiana Jones. Esse se salvou, mas não salva o filme. O elenco e as atuações também não são boas. O elenco, atores completamente desperdiçados. O Djimon Hounsou, que é um dos melhores atores, na minha opinião, em Hollywood, mas um dos mais subaproveitados. O único filme bom que ele fez, que eu me lembro, os 2 únicos, Amistad, do mestre Steven Spielberg, e o Diamante de Sangue. Nesse filme Rebel Moon, o Djimon some. Ele interpreta o tal do General Titus, que o filme diz que é um brilhante estrategista. Como que nós sabemos isso? Porque a Cora ou uma outra personagem que eu não lembro quem fala,
Não podemos perdê-lo, pois ele é um brilhante estrategista. O filme não mostra ele criando estratégias brilhantes, talvez na parte 2. Numa outra cena, eles recrutam uma combatente que usa espadas praticamente lightsabers, são espadas laser, que luta com uma Spider-Woman, literalmente, a Mulher-Aranha. É uma alienígena, metade aranha, metade humana. Uma cena com visual muito arrebatador, até uma cena que apareceu bastante nos trailers. Novamente, 5, 10 minutos de um combate, nem tão bom assim, entre a Spider-Woman e essa personagem. Para quê? We don't know. Para mostrar que ela sabe lutar com espadas, acho que é isso. Mas uma baita cena estendida que de nada serve. E o filme não tem final. No final, spoilers, é um spoiler entre aspas, eles vencem o Ed Skrein, o tal comandante do Imperium, mas fogem para lutar outro dia. E o tal do comandante também vai receber alguns upgrades ali do Imperium para a parte 2. Essa parte 2 que estreará em abril na Netflix, sinceramente eu acho muito improvável que melhore o filme, porque pelos trailers será uma grande batalha à la Zack Snyder de 2 horas e pouco, mas acho que não teremos nenhum desenvolvimento de personagem. E o pior, Netflix, é que já anunciaram o Snyder Cut. Antes do filme ser lançado, a Netflix já anunciou que essa versão que foi lançada no final de dezembro era a versão com a censura PG-13 para menores. O filme não tem sangue, são cenas muito violentas, onde cortam-se braços, tiros e não há um pingo de sangue, ficou muito fake. E também cortaram as cenas para maiores ali, que parece que o filme tem cenas mais íntimas, digamos assim. E fica muito visível no filme onde essas cenas foram cortadas. Algumas cenas têm um corte muito brusco e até incomoda um pouco. Essa versão R-rated, a versão completa, está para ser lançada pela Netflix. Eu acho que foi um erro deles. Já deveriam ter lançado as duas versões juntas. Entendo a ideia por trás, para quem tem crianças em casa, tudo bem. Duvido que essa versão melhore o filme, como o Snyder Cut da Liga da Justiça. Eu acho que essa versão terá apenas cenas mais violentas, só isso, não terá mais desenvolvimento de personagens, algo que elucide melhor a história do filme. E veja, o filme tem ideias, tem sementes ali bacanas, inspiradas no Star Wars e no Kurosawa, mas que poderiam dar um mundo bacana. O world building do filme é bom, mas o Snyder ele não consegue realizar a proposta que ele queria, imagino eu. Aguardemos a parte 2. O que me faz concluir que o Zack Snyder ele é muito bom filmando filmes escritos por outras pessoas. Então peguemos 300, Watchmen, Man of Steel, os filmes da DC que o Snyder fez, já haviam histórias prévias. Watchmen e 300, o Zack Snyder praticamente copiou o comic book, o gibi. O primeiro filme dele, Dawn of the Dead, foi escrito pelo James Gunn, que assumiu a DC no cinema. Mas quando ele inventa de escrever o roteiro, Sucker Punch, por exemplo, foi um filme que fracassou no cinema, tem um visual igualmente espetacular, mas fracassou. Army of the Dead, da Netflix. Ideias legais, é um filme praticamente da franquia Dead Rising, da Capcom. Mas com uma história ali que não acrescenta muita coisa, muito bloated, como se diz em inglês, diversos personagens, muita ação, mas que você pode resumir em meia hora. E agora Rebel Moon, que infelizmente não correspondeu às expectativas. No Metacritic ele está com nota 3,30 de 0 a 100 ali. Pior filme do Zack Snyder, tanto no Metacritic quanto no Rotten Tomatoes. E o pior, pessoal, o filme teve pré-estreia na CCXP, ele foi exibido, teve uma premiere mundial ali. E você quer um público melhor para exibir uma action sci-fi do Zack Snyder do que a CCXP? O público ali é perfect. Eu assisti uma parte do filme, o começo, não achei bacana, resolvi sair, falei, não, assistirei em casa, em silêncio. O filme não sabia se era a versão definitiva, mas depois de 2 horas eu escutei o bafafá ali. A opinião do público da CCXP, da Comic Con Experience, não foi bom. Foi no mínimo morna. Pensei, se o público CCXP não gostou do filme, quem dirá o grande público da Netflix mundial? Ficou em primeiro lugar
nos top 5 da Netflix, mas isso não quer dizer muita coisa. Não sei se garantirá aí uma continuidade do universo que ele pretende criar. A parte 2 foi filmada junto com a 1, então está garantida agora em abril, que em tese terminará a história. O Zack Snyder pretende, pelo que ele falou, criar comic books, games nesse mundo. Se isso realmente acontecerá, não sabemos. Sabemos que a Netflix é expert em cancelar séries, filmes, projetos futuros. Rebel Moon, Part 1, A Criança de Fogo. É engraçado como no Brasil eles traduzem parte do título. Eu odeio dublagens. Rebel Moon, Lua Rebelde, Parte 1, Child of Fire, A Criança de Fogo. Então traduzam tudo. Lua Rebelde, Parte 1, Criança de Fogo. Mas não. Rebel Moon, Parte 1, Criança de Fogo. Whatever. Eu dou pro filme, pessoal, olha, uma nota, infelizmente, 4, por causa dos bons visuais e alguns atores que eu gosto. Mas deixou muito a desejar, infelizmente, very, very uncool. Se você assistiu, comente, deixe sua opinião, diga o que você espera da parte 2. Será que redimirá a história? Será que o Zack Snyder continuará sua saga? Veremos. Tchau, cool stuff.